E por fim chegamos na questão apresentada pela Joelma, que não estava na sala de aula, mas depois eu recebi o seu vídeo, né? Então, é muito interessante isso, Joelma, porque a timidez, ela é tipo uma defesa, né? Quando a gente está, por exemplo, nas primeiras imersões na aldeia, eu tinha essa certa timidez, né? Que é um constrangimento de saber como você está sendo visto, percebido, né? Se você está sendo julgado, avaliado a partir do que você é de diferente do outro, né? E tem essa timidez do povo indígena, e eu aqui no Mato Grosso tem 40 e poucos povos diferentes, com formas diferentes de interagir, de habitar, né? E com histórias diferentes de contatos com a sociedade não indígena, né? Então, há povos que, inclusive, não falam a língua materna que historicamente aquele povo praticou, né? Mas que continuam com todos os outros elementos da sua cultura, né? Inclusive o modelo de pensamento e de conhecimento, né? Então, porque a língua é uma delas, mas a língua é quando você se expressa, né? Então, há essa timidez porque também há uma dificuldade de falar, né? É como se nos colocasse, por exemplo, como se me colocasse num país de língua espanhola e eu tivesse que interagir com eles. Eu ia ficar com muita timidez, primeiro por eu ser diferente, eles serem diferentes de mim, e depois por conta de como eu pronunciar aquelas palavras, se eu não sei a entonação, se eu não sei como elas são articuladas, né? A partir da fala, e aí eu tenho essa fica parecendo uma timidez. Os grupos, aqueles grupos que manipulavam a minha câmera metafórica, são diferentes. Os adultos, não os adultos anciãos, mas os adultos que ali são os professores, as lideranças, o cacique, né? Nessa faixa ali até os 40, 50 anos, eles vão mais na cidade, interagem mais com os não indígenas. Então, eles falam uma língua portuguesa que eles têm mais facilidade de se expressar na língua portuguesa, né? É diferente quando vão escrever, tem a dificuldade um pouco maior, mas na oralidade eles conseguem falar mais. O ancião, ele tem mais dificuldade, ele tem muita sabedoria, muita experiência. Eu gostava de conviver com eles porque eu aprendia muito, né? Principalmente se eu tinha aquela paciência e percebia que tinha muitas coisas ali que eles não sabiam falar em português, eles se obrigavam a falar em português comigo, né? E as crianças, elas não frequentam muito alguns ambientes ali na cidade, né? Então elas falam a língua materna, né? No caso do Lampião, eles falam ali o Tupi-Guarani, a língua lampiana. E aí eles têm essa timidez, né? Algumas vezes eu ia pescar com a molecada ali, eles optavam por não falar o português comigo, eles faziam um gesto, quando perdia um anzol, quando queria alguma coisa assim, eles apontavam, mas não falavam comigo, e eu percebia que era isso, eles pensavam de repente que eu iria julgar o português falado, né? As meninas muito tímidas também, sempre de cabeça baixa quando estava perto do não indígena, né? E o adolescente ali que já falava um pouco português, mas também não com tanta fluência, então evitava um pouco conversar comigo, só aquilo que era o necessário. Na escola, a escola Lampião, a escola Tampitão,
lá primeiro eles trabalham com a língua deles, né? Então as séries iniciais, acho que até o 5º ano, eles só conversam e são alfabetizados e todas as coisas que eles aprendem é na língua materna. Aí que é inserido a língua portuguesa enquanto matéria lá na escola, né? Então, assim, no interior da família eles só falam a língua materna, né? E na escola eles só vão falar a partir de determinada série. Isso faz com que a língua portuguesa seja de fato uma segunda língua, né? Então, isso gera uma certa dificuldade mesmo, uma certa timidez, né? Além de toda a timidez de povos que são, né, historicamente perseguidos, discriminados, isolados, né? Então, isso tem assunto para para outras conversas, outros bate-papos, né? Tem muitos trabalhos que eu oriento de mestrandos indígenas ou de pessoas que têm estudado esse fenômeno de indígenas que vêm estudar nas escolas urbanas, né? E a gente tem sempre refletido muito, entendendo muito o que seja esses encontros, né? Mas agora finalizando a primeira fala, eu aproveitei para introduzir, e nessa última aqui da Joelma eu quero também finalizar, fazer as considerações finais, né? Eu espero que os vídeos não tenham ficado muito longos. Eu, quando começo a falar, não paro mais, né? Eu não fiz um roteiro, eu anotei aqui o nome das pessoas e uma síntese da pergunta de cada um, para que eu pudesse estar falando aqui com tranquilidade. E eu gosto muito de falar desses assuntos, né? Cada vez que eu falo, ainda serve aquela máxima, né? Eu estou me ouvindo, eu estou aprendendo, eu estou elaborando melhor o que eu penso. Então, eu quero agradecer muito a vocês, leitores do meu texto, a minha querida amiga Luaninha, professora Luana de vocês. Quero dizer que é sempre um prazer, já faz muitos anos que eu e a Luana trabalhamos nessa dinâmica, né? Que toda vez que os seus alunos leem meu texto, a gente conversa de algum modo, a gente consegue trocar um pouco de ideias aí. Eu fico falando para ela que tem outros textos meus mais atuais, mas ela gosta muito desse texto e eu gosto muito também, né? Mas então foi um prazer, eu espero ter contribuído para ampliar ainda mais a visão de vocês em relação ao que tiveram de aprendizagem ou de, como eu disse, de ampliação da capacidade de perceber as coisas, o mundo, a própria etnografia enquanto forma de ver o mundo, né? E espero que vocês continuem pensando sobre esses assuntos como professores de matemática, que pensem nessa coisa da sala de aula, do encontro, né? E isso é muito importante para nós educadores, né? Um beijo no coração de cada um e é isso.